De desastres de engenharia a fiascos financeiros, essas histórias nos lembram que até mesmo os projetos mais bem financiados não estão imunes aos caprichos do destino. Eu sou a Márcia e esse é o Não Percebia. Curta o vídeo e se inscreva no canal e junte-se a mim nessa jornada, onde vamos contar os 10 fracassos mais caros da história. Começando pelo número 10, Nova Coca-Cola. As empresas frequentemente tentam reposicionar-se no mercado para impulsionar suas vendas, mas não há garantia de que funcionará. Na metade da década de 1980, a principal empresa de refrigerantes do mundo, a Coca-Cola, descobriu que as pessoas as preferiam do jeito que eram. Na época, estavam vendo suas ações de mercado caindo, devido à concorrência de outras empresas, em particular da Pepsi, que estava vendendo mais que a Coca-Cola nos supermercados. Em testes de sabor, parecia que as pessoas preferiam o sabor mais doce da Pepsi. Então, em 1985, a Coca-Cola desenvolveu uma nova receita. Em testes de sabor e grupos focais, esta nova versão superou a Pepsi e a receita original da Coca-Cola. Era tão popular que uma fábrica de engarrafamento até ameaçou processar a Coca-Cola se eles não a lançassem. Em vez de oferecê-la como uma nova variedade, substituiu a receita original e foi vendida como New Coke. Inicialmente, foi um sucesso retumbante, mas logo a empresa começou a receber dezenas de milhares de reclamações. As ligações para o serviço de atendimento ao cliente aumentaram mais de 300%. Uma ação coletiva foi movida contra a empresa e os mercados internacionais se recusaram a vender essa nova receita. A Pepsi aproveitou a oportunidade com uma nova campanha publicitária que destacava as mudanças feitas. Após ver inicialmente um aumento no preço das ações, ele começou a cair, e apenas 79 dias após o lançamento do produto, a empresa relançou a antiga receita como Coca-Cola Clássica. Eles relataram ter perdido o equivalente a centenas de milhões de dólares, mas acabou dando certo a longo prazo. As vendas da versão clássica dispararam e cresceram muito mais rápido do que a Pepsi, ao ponto de haver sugestões de que o projeto New Coke era apenas um esquema para fazer isso acontecer, desde o início. Número 9. O submarino Isaac Peral. Para a maioria dos países do mundo, o desenvolvimento de uma nova classe de submarinos é motivo de celebração, uma forma de exibir sua nova capacidade militar. No entanto, em 2013, a nova adição à frota da Espanha tornou-se um tanto constrangedora. Conhecida como Classe S-80 Plus ou Classe Isaac Peral, foi projetada e construída por uma empresa privada espanhola para a Marinha. Com 4 unidades encomendadas e pagas antecipadamente, a um custo de mais de 4,5 bilhões de dólares. Apresentada como utilizando as mais recentes tecnologias e designs que a tornariam uma verdadeira força a ser considerada. Autoridades espanholas acreditavam que os submarinos os ajudariam a se tornar uma das forças navais mais dominantes do mundo. No entanto, em 2013, logo quando o primeiro estava prestes a ser entregue, um grande problema foi descoberto. Devido a um defeito de projeto, havia um desequilíbrio de peso no submarino que significava que, uma vez submerso, ele era incapaz de emergir novamente por conta própria, algo que a maioria das pessoas concordaria ser bastante vital para um submarino. Felizmente, os projetistas conseguiram encontrar uma solução. Eles tiveram que estender o submarino em mais 7 metros para aumentar a flutuabilidade o suficiente para que funcionasse corretamente. Essa reformulação não apenas atrasou o projeto em 6 anos, mas também aumentou o custo em milhões de dólares e exigiu que a Marinha redesenvolvesse os portos que haviam sido construídos para os submarinos, pois eles não eram mais grandes o suficiente para eles navegarem. Número 8. Samsung Galaxy Note 7. Os smartphones são um dos gadgets mais desejados de todos, nos permitindo permanecer conectados virtualmente onde quer que estejamos. O mercado para eles, portanto, é um dos mais competitivos também, com várias empresas lutando por sua parcela dos mais de 1,5 bilhão de unidades vendidas a cada ano.
Claro, isso significa que as empresas líderes estão sempre tentando incluir os recursos mais impressionantes, empurrando a tecnologia ao limite. E embora isso muitas vezes dê certo, houve momentos notáveis em que as coisas deram errado. Provavelmente o mais famoso desses foi o Samsung Galaxy Note 7, que era um phablet projetado pela empresa e revelado em agosto de 2016. Apresentando uma série de elementos que a Samsung esperava que o tornasse o líder de mercado, ele foi lançado mais tarde naquele mês e recebeu críticas positivas no início. No entanto, seria descontinuado em apenas alguns meses, após os clientes começarem a notar que seus dispositivos estavam superaquecendo. Na pressa de lançá-lo, a Samsung falhou em notar um defeito de fabricação nas baterias que poderia fazê-las superaquecer e, em alguns casos, explodir. Inicialmente, eles substituíram os dispositivos que desenvolveram esses problemas, mas até mesmo a substituição sofria do mesmo problema. A situação ficou tão ruim que as companhias aéreas até proibiram sua entrada a bordo devido ao risco. A Samsung foi forçada a emitir um recall e o lançamento fracassado do phablet é estimado ter custado à empresa pelo menos 17 bilhões de dólares em custos diretos e danos à reputação. Dito isso, agora eles são muito mais cuidadosos com cada dispositivo que lançam, para que algo assim nunca aconteça novamente. Número 7. O Ever Given. O Canal de Suez é uma das rotas de navegação mais importantes do mundo, conectando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e permitindo que os navios evitem ter que navegar todo o caminho ao redor da África, encurtando significativamente os tempos de viagem. Com os navios de carga ficando cada vez maiores, há muito tempo existem questões sobre se o canal em si precisa ser alargado. E o primeiro exemplo do caos que pode ser causado por um incidente foi visto em março de 2021. O Ever Given, um navio porta-contêineres de 396 metros de comprimento, operado pela Evergreen, estava sendo pilotado pelo canal quando uma forte rajada de vento o fez ficar preso em toda a largura da via navegável, bloqueando todo o tráfego. Em 5 dias, 369 navios se juntaram à fila para passar, representando mais de 9,5 bilhões de dólares em comércio. E os custos continuaram aumentando. Levou 6 dias para finalmente desencalhar o navio e levá-lo a um estaleiro de inspeção, onde foi apreendido e só foi liberado para a empresa depois que uma multa foi paga, algo que se acredita ter sido bilhões. O efeito cascata na economia mundial foi provavelmente a parte mais cara desse erro, já que foi culpado por aumentar os custos e tempos de envio, o que levou a custos mais altos para os bens, especialmente na Europa, em um momento em que as economias já estavam sofrendo por causa da pandemia de Covid. Número 6. O edifício Walkie Talkie. Como todas as outras principais cidades do mundo, Londres viu uma série de edifícios incomuns sendo adicionados ao seu horizonte recentemente, com um dos mais famosos, pelo menos por causa dos problemas que causou, carinhosamente conhecido como o edifício Walkie Talkie por causa de sua forma pouco convencional. Ele originalmente ganhou uma série de prêmios por ser o pior design de construção do ano e foi descrito como sendo inchado, inelegante e brutal, não se encaixando em seu entorno de forma alguma. Longe de ser apenas uma mancha, no entanto. Essa forma inesperadamente causou 2 efeitos colaterais que eventualmente levariam a redesenhos que custariam vários milhões de dólares. O primeiro foi que, por causa da maneira como canalizava o ar ao seu redor, ele aumentava significativamente a força do vento ao nível da rua e causava caos, especialmente em dias de tempestade. O segundo efeito colateral, no entanto, foi o mais sério e foi ainda mais problemático para os moradores, já que as janelas curvas refletiam os raios solares de volta para a rua, causando temperaturas de até 117 graus Celsius em alguns lugares. O pavimento e os carros não tinham chance e derretiam em dias quentes, com os desenvolvedores tendo que pagar compensação a inúmeras vítimas desses feixes de calor eventualmente. Eles tiveram que instalar um toldo ao redor da estrutura para impedir o brilho solar, tornando tudo ainda mais desagradável.
Mas felizmente, agora é muito menos provável que te queime enquanto você passa por ele. Número 5. Aeroporto Central de Cidade Real, Espanha. Os aeroportos são uma parte importante da capacidade de uma região se conectar com o resto do mundo, tanto para o comércio quanto para o transporte de passageiros, e representam um investimento significativo antes de poderem iniciar as operações. Você pensaria então que os planejadores estariam absolutamente certos de que qualquer novo aeroporto já tem uma enorme demanda, antes mesmo de os trabalhadores começarem a preparar o local, mas esse nem sempre é o caso. O Aeroporto Central de Cidade Real, na Espanha, deveria mudar completamente a sorte da área ao sul do município de Cidade Real, e com um custo de 1,1 bilhão de euros, o equivalente a cerca de 1,3 bilhão de dólares americanos, estava pronto para abrir em 2009, com uma das pistas mais longas da Europa. Seu design garantia que ele pudesse receber os maiores aviões de passageiros e de carga, com terminais que poderiam lidar com mais de 2 milhões de pessoas e 47 mil toneladas de mercadorias por ano. O único problema era que muito poucas companhias aéreas realmente queriam usá-lo. Houve uma série de fatores que levaram a esse problema, como sua construção perto de uma zona de vida selvagem protegida, o que atrasou sua conclusão em 4 anos, e uma atualização no principal aeroporto de Madrid, que aumentou significativamente sua capacidade e era muito mais atraente para as transportadoras. As conexões com a área circundante, como uma linha planejada de trem de alta velocidade, também falharam em se materializar. Tudo isso levou a empresa operadora a entrar em falência em apenas 3 anos. O aeroporto fechou em 2012 e só reabriu novamente em 2019. Embora como um aeródromo privado e com muito menos uso do que originalmente se destinava a atender. Número 4. O navio de combate litorâneo. Com a necessidade contínua de investir no desenvolvimento de armas e navios para a era moderna, a Marinha nem sempre acertou as coisas. Concebido no final dos anos 1990, o navio de combate litorâneo, que deveria ser um novo tipo de corveta, deveria ser ágil, furtivo e em rede, com um convés de voo e um hangar para 2 helicópteros, uma rampa de popa para operar pequenos barcos e volume de carga suficiente para transportar uma pequena força de assalto. Havia 2 variantes principais, uma das quais era um design de casco monohull e a outra sendo um catamarã. Em cerca de 20 anos, a Marinha gastou mais de 30 bilhões de dólares no projeto, e embora se esperasse que resultasse na construção de um grande número deles, apenas 35 dos navios de 400 toneladas foram concluídos. Foram encontrados inúmeros problemas com eles, como a falta de mão de obra e poder de fogo para completar as missões para as quais foram projetados, e sendo particularmente vulneráveis a aeronaves táticas e mísseis antinavio, o que significava que eles só seriam usados para combater navios pequenos que não estivessem equipados com armamento avançado. Apesar de terem entrado em serviço, os navios de combate litorâneos têm sido usados pouco mais do que para jogos de guerra e treinamento de combate. E na tentativa de economizar custos, a decisão foi tomada de começar a desmantelá-los e recuperá-los. O mais antigo foi colocado à venda apenas em 2008, e 7 deles já foram descomissionados, sendo provável que os restantes o sejam até 2025 no máximo. O projeto foi um dos fracassos mais custosos da história da Marinha e levantou sérias questões sobre quaisquer outros conceitos que estejam atualmente em desenvolvimento, para substituir parte da frota envelhecida. Na terceira posição, a Ponte Rusk, na Rússia. Na Rússia, a paisagem natural apresenta uma série de obstáculos que impedem de viajarmos as distâncias mais curtas entre os locais, mas muitos desses obstáculos podem ser superados com a construção de uma ponte ou túnel, se o investimento valer a pena. Pontes, em particular, podem ser extremamente caras de construir, então os planejadores por trás delas geralmente têm que justificar isso provando que elas serão utilizadas, algo que não é exatamente o caso com a ponte estaiada mais longa do mundo, a Ponte Rusk, na Rússia. Ela está na cidade de Vladivostok e conecta a ilha Rusk ao continente,
com 1.103 metros de comprimento, foi concluída no verão de 2012. A tempo da Conferência de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico de 2012, que ocorreu na Ilha Rusk mais tarde naquele ano, há um custo estimado de 1,1 bilhão de dólares. A ponte de 4 pistas exigiu que grandes pilares fossem cravados a 76 metros no chão para mantê-la estável. E o resultado foi uma travessia que poderia acomodar 50 mil carros por dia. Foi um sucesso retumbante para a conferência, mas seu valor desde então tem sido questionado. Considerando o fato de que a Ilha Rusk tem uma população de cerca de 5 mil habitantes, que é 1/10 da capacidade diária da ponte. Além disso, a estrada que leva da ponte até a ilha levava a um beco sem saída a uma curta distância no interior, e embora as estradas na ilha tenham sido expandidas, todo o projeto, de certa forma, permanece uma das pontes mais subutilizadas em qualquer lugar do mundo e o exemplo perfeito de um projeto de vaidade extremamente caro, que beneficia muito poucas pessoas. Na segunda posição, orbitador climático de Marte. Embora possa não ser o planeta mais próximo da Terra, esse é um título que vai para Vênus ou Mercúrio, dependendo da maneira como é medido. Marte é o lugar para o qual a grande maioria das pesquisas em nosso sistema solar é direcionada, porque é o único planeta que tem a maior chance de um dia poder sustentar uma colônia humana. Nas últimas décadas, um grande número de sondas e exploradores foram enviados ao planeta vermelho, e mesmo se tudo correr bem, é uma conquista surpreendente alcançar o alvo. Houve, no entanto, uma tentativa que falhou, não por causa de um evento infeliz, mas estava condenada ao fracasso antes mesmo de ser carregada no foguete. O orbitador climático de Marte era uma sonda lançada em dezembro de 1998, em uma missão para ser inserida na órbita marciana e estudar o clima, a atmosfera e mudanças na superfície do planeta, além de atuar como um relé de comunicações para exploradores na superfície. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, mas quase um ano depois, quando as manobras de inserção orbital começaram em setembro de 1999, tudo ficou silencioso. A sonda passou por trás de Marte 49 segundos mais cedo do que o esperado e nunca mais reestabeleceu contato. O que aconteceu com ela, se queimou na atmosfera de Marte ou foi lançada no espaço exterior, não se sabe, mas na investigação seguinte, cientistas da NASA descobriram o que deu errado, e tudo foi resultado de uma falha incrivelmente simples. 2 equipes estavam envolvidas na construção da sonda, uma na NASA e outra na Lockheed Martin. O que ninguém percebeu na época, no entanto, foi que os engenheiros da Lockheed Martin estavam fazendo cálculos em libras e pés, enquanto os da NASA estavam usando quilogramas e metros. Sem considerar essas diferenças, as medidas do impulso produzido quando os propulsores foram acionados estavam erradas em um fator de 4,4, o que significa que o projeto de 327 milhões de dólares nunca teria sucesso. E na primeira posição, Mariner 1. Nas décadas de 1950 e 1960, a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética foi travada em muitas frentes, desde tentar ser o primeiro a enviar satélites ao espaço até a primeira sonda a alcançar a Lua. Os soviéticos venceram ambas, e então a atenção de todos se voltou para enviar uma sonda ainda mais longe, com Vênus sendo o próximo alvo lógico. Com muito mais distância entre Vênus e a Terra, havia apenas certos momentos em que uma tentativa poderia ser lançada. E a NASA havia definido sua mira em uma data em 1962, apesar dos soviéticos terem enviado com sucesso uma sonda no ano anterior, que falhou logo após chegar ao planeta. Isso deixou a oportunidade aberta para a NASA reunir muito mais dados do que os soviéticos e poder reivindicar uma vitória disso. Conhecida como Mariner 1, o design americano foi concebido e construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato, que agora é de propriedade da NASA, com os principais requisitos, sendo que ele precisava ser capaz de transmitir dados por uma distância de mais de 41 milhões de quilômetros e suportar mais do que o dobro da quantidade de radiação solar experimentada na órbita da Terra.
Com o lançamento programado para amanhã de 21 de julho de 1962, foi adiado menos de 2 horas antes do tempo e reprogramado para amanhã do dia seguinte. Quase imediatamente após o lançamento, porém, começou a desviar de sua trajetória planejada e apenas 295 segundos após o lançamento. O oficial de segurança da faixa ordenou que ele detonasse para evitar qualquer risco de danificar algo mais adiante. Foi um fracasso custoso para a NASA, tanto financeiramente, com um prejuízo de 18,5 milhões de dólares, quanto em termos de reputação, e isso piorou quando descobriram o que deu errado. A causa do desvio foi um erro de codificação, onde um único hífen foi omitido, o que, em combinação com a falha de hardware, significava que ele não conseguia se reorientar da maneira que deveria. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e sua inscrição no canal. E agora, o YouTube te recomendou alguns vídeos na sua tela. Assista para fazer parte das nossas próximas descobertas. Até mais!